eu estou precisando de muito pouco. Estou precisando de um olhar amigo. Quem tem coragem de levantar esse dedo aí? Apenas um olhar amigo. Apenas alguém que seja capaz de encontrar você com os olhos. Dá tanto trabalho contar o que a gente está vivendo, não tá? O que você tem? Não sei não. Então o que você está chorando? Também não sei. Então chora, trem à toa. Às vezes o que a gente precisa é algum olhar que nos dispense ter que falar alguma coisa. Isso é encontro. Isso é encontro de Deus acontecendo no encontro das pessoas. Às vezes um olhar amigo é tudo e o pouco que nós precisamos. Se hoje nós tivéssemos o direito de uma audiência particular com Deus, e se fosse nos dado o direito de fazer um único pedido, que a nossa fé nos levasse a pedir uma única coisa. Eu sei que às vezes nós somos tentados a pedir coisas miraculosas, mas Deus me inspira uma necessidade que parece resolver todas as outras. Ao invés de pedir alguma coisa a Deus, nós poderíamos apenas dizer: meu único desejo, Senhor, é: me leva contigo. Aonde o Senhor for, me leve junto. Eu gostaria que você hoje se desafiasse a descobrir isso. Você está em cima da árvore ou já desceu para o encontro? Você ainda continua parado, chocando os ovos da sua tristeza, os ovos da sua decepção, do seu desamor, do seu desafeto, da sua falta de perdão, do seu materialismo, do seu orgulho, da sua vaidade, ou você já desceu para o encontro que pode tudo lhe fazer? Nós corremos o risco, por causa da nossa incapacidade de acender luzes para o encontro, nós corremos o risco de conviver com fantasmas de Deus, que alguém construiu, colocou no altar, nós nos prostramos, nós reverenciamos, mas em nada aquilo é Deus, em nada aquilo é uma manifestação divina, é apenas um fantoche que parece ser divino. E às vezes a experiência de deserto, que nós sabemos muito bem o que isso significa na nossa vida, quando é que nós estamos vivendo um deserto, nós sabemos muito bem disso. Ou então, se você quer fazer a comparação, você está em cima de uma árvore seca, que já não tem mais nenhum ramo verde mais. Um sol está talando na sua cabeça, nem os piolhos sobreviveram mais. Morreram tudo, pularam tudo. Igual quando o prédio está pegando fogo, o povo começa a pular. Não sobrou nada com você, nem os seus piolhos, nem as suas pulgas ficaram com você, porque nem eles deram conta de você. A experiência do deserto é aquela experiência pavorosa de nós não sabermos para onde nós vamos, de nós não sabermos o que fazer da vida. Nós estamos vivendo um completo abandono, porque você está cega. Amor cego leva para o buraco mesmo. O encontro só acontece no momento que a gente acende as luzes. Paixão dura o tempo que a gente deixa a luz apagada, o tempo em que a gente não tem coragem de olhar para o outro como ele é. E o amor só vai ser legítimo se essa paixão passar, esse tempo de espetáculo e de artificialidades passar, e der lugar a um sentimento tranquilo, que lhe dá condições de ver o que o outro tem de melhor, o que o outro tem de pior, e mesmo assim você continuar preferindo estar do lado dele. Mas o significado mais bonito ainda é o gesto de descer. Porque subir na árvore qualquer curioso sobe, e para descer da árvore e aceitar o convite de Jesus, precisa ser muito corajoso. Subir na árvore é muito fácil, qualquer curiosidade nos leva, qualquer fantoche do sagrado nos faz fazer barulho, nos faz subir, nos faz querer ver o espetáculo. Difícil é você descer, saber que a festa vai acabar e que só vai lhe restar um desafio de ser gente agora, porque este Deus prefere você. E porque Ele prefere, é impossível ficar indiferente a essa preferência. Eu não sei o que hoje você gostaria que acontecesse na sua história, mas uma certeza eu tenho: todos nós
errando ou acertando, nós precisamos ser encontrados. Nós precisamos viver a fecundidade deste encontro com Deus, que nos modifica radicalmente. Eu acredito que Deus nos deu o dom de sentir saudades, porque a saudade é um jeito que nós temos de preservar a vida dentro de nós. Só tem saudade quem já amou. Só tem saudade aquela pessoa que de fato passou pela vida e não apenas deixou que a vida passasse por ela. Pode parecer um jogo de palavras, mas não é. Existem muitos momentos na nossa história em que a vida está passando por nós, mas nós não estamos passando pela vida. Porque você pode muito bem passar por uma estrada e a estrada não passar por você. Aí você faz apenas o percurso de ir, mas não permite que nada do que está ao seu lado possa ser derramado dentro de você, a ponto de lhe provocar essa capacidade humana de resguardar a vida, de retirá-la da mira do tempo. Porque o encontro é que legitima o conhecimento. Se Zaqueu tivesse parado no convite de descer da árvore, ele não teria conhecido nem teria sido conhecido. Ele teria continuado ainda na projeção de um Deus ideal, haveria continuado numa vida de erros, numa vida sem comprometimento. Por quê? O que fez a mudança na vida de Zaqueu foi o fato de ser olhado por Jesus nos olhos e o fato de Jesus ter ficado com ele. É a experiência dos discípulos de Emaús tão linda. Como é que eles percebem que aquele homem que está andando com eles é Jesus? Somente depois de um longo período de caminhada, de um longo período de conversa, de convivência, e aí então, quando eles fizeram a partilha do pão, se iluminaram os corações para que eles pudessem reconhecer: é Ele. E se nós sabemos que Deus é a solução, que Deus nos ajuda a viver um encontro que nos faz ter coragem de descer da árvore e de viver um processo de fé que de fato nos traz para a maturidade, de alguma forma nós já fomos encontrados. E aí nós temos o refrão todo iluminado dessa canção, que é o reconhecimento. Eu não tenho outro destino senão descer dessa árvore e ir atrás de você, porque eu sei que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Minha gente, eu sei que nós cristãos vivemos uma pretensão linda. O cristianismo é sempre uma pretensão maravilhosa de sermos semelhantes ao coração dele, descendo da árvore. Às vezes nós ficamos na árvore fazendo um barulho danado das nossas necessidades, ou então ficamos na árvore gritando pelos milagres que nós necessitamos, mas nos falta a coragem de descer da árvore e ir buscar um pouco da água para a nossa sede, um pouco de chão para nós plantarmos as nossas sementes, ao invés de ficar esperando que tudo caia do céu. Às vezes, ao invés de ficar gritando na árvore todos os ódios que nós temos no coração, seria mais interessante se nós descêssemos dessa árvore e fôssemos em direção daqueles que nós precisamos pedir perdão. É muito mais bonito descer da árvore e caminhar em direção àquele que nós precisamos pedir perdão, do que ficar na árvore gritando as nossas ingratidões. Eu fui traído, eu fui enganado, eu fui esquecido, eu sou o último deste mundo. Não. Perde tempo demais quem fica na árvore gritando o que precisa. Porque esse Deus que nós imaginamos, Ele é criado à nossa imagem e semelhança. E se abusar muito, eu sou o Deus dele, porque sou eu que mando nele. A nossa oração, o nosso jeito de rezar, é muitas vezes uma postura arrogante de um ser humano que quer ser Deus de Deus, porque nós percebemos que as nossas orações são verdadeiras ordens de comando que nós entregamos para Ele. Faça isso, realiza isso, que seja assim, dá conselho para Ele o tempo todo. Ô Senhor, você está vendo o sofrimento que Ele está, meu Pai? Você bem que podia dar um jeitinho. Quem é o Deus nessa história? Ele é um velho rabugento que não é capaz de reconhecer o que precisa acontecer? Ídolos.
Deus ideal, Deus criado da nossa cabeça, a quem nós damos ordens, ao invés de obedecer. A Sagrada Escritura está cheia de pessoas que encontraram Jesus, que se encontraram com Deus porque foram olhados pelos olhos de Jesus e nele descobriram um jeito diferente de ser gente. Você nem precisa abrir a sua palavra porque você já sabe, já conhece essa história. Eu apenas peço o direito de lê-la para você. Porque encontro com Deus é, antes de qualquer coisa, encontro com a humanidade. Encontro com Deus é, antes de qualquer coisa, um encontro pessoal, humano. De você fazer essa experiência maravilhosa de descobrir um rastro de eternidade que está do seu lado, que anda, que chora, que grita, que sente saudade e que provoca dentro de você uma sensação de que você já está ficando eterno. Cada vez que nós amamos, de alguma forma, a vida está ficando eterna em nós e através de nós. Acendendo luzes. Se você quer de fato encontrar alguém e criar intimidade com essa pessoa, superar a relação superficial, você precisa criar disposição para o encontro. Porque de desencontros nós estamos cheios. Nós precisamos criar aquela habilidade de olhar nos olhos e de ser capaz de viver uma história juntos ali naquele instante. Não tem como ficar amigo se a gente não se olha nos olhos. Não tem como a gente ser marido e mulher se a gente não se olha nos olhos. Tantas oportunidades você já teve de estar diante de Deus, mas não foi encontrado ainda. Ou quantas oportunidades você teve de estar diante de alguém e não encontrou. Às vezes nós somos irmãos há 30 anos, 20 anos, marido e mulher há tantos anos, e a gente ainda, de fato, a gente não se encontrou ainda, porque a gente não acendeu as luzes para o encontro acontecer. É impossível a gente descobrir o tesouro se a gente não acende a luz que nos faz enxergar o tesouro. E muitas vezes nós desperdiçamos a nossa história por causa da nossa preguiça de colocar o dedo no interruptor e de acender a luz que possa clarear o nosso encontro. Porque neste mundo marcado pela temporalidade, por tudo aquilo que é tão fugaz, nós estamos cansados de ser olhados de qualquer jeito, nós estamos cansados de ser esbarrados, de não sermos encontrados nas nossas relações. Porque a superficialidade foi tomando conta de nós, e nós nos acostumamos a não acender as luzes, nós nos acostumamos com as trevas da vida, nós nos acostumamos com as realidades escuras, obscuras, com amores impróprios, com encontros obscuros, e nós não descobrimos a graça de viver na claridade do encontro. Porque se por um lado, encontrar é acender luzes, desencontrar é você apagar as luzes. E às vezes a nossa experiência com Deus pode ser marcada por constantes desencontros porque nos falta condições de acender as luzes para que nós possamos enxergar Deus de um jeito certo. E a palavra conflito são tantas outras modalidades de conflitos. Todos nós temos conflitos. Todos nós trazemos no coração muitas vezes a necessidade de tomar uma decisão, para onde ir, com quem que eu vou. O que eu vou fazer desse relacionamento? Conflitos práticos, concretos. Às vezes nós ficamos em cima da árvore gritando: eu preciso resolver minha vida, mas não desce da árvore para resolver. Aí fica chorando igual passarinho.